Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Estruturas Algébricas. Nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre números complexos e mais especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre conjugação complexa, ou seja, falar sobre o conjugado de um número complexo. E nós também vamos falar sobre potenciação de números complexos. Vamos dar um primeiro apanhado do que vem a ser a potenciação de números complexos, tá certo? Bom, então vamos lá então, né? Objetivo: estudar conjugação e potenciação de números complexos. Esse é o objetivo principal da nossa aula, né? Eu lembro você o seguinte, que dado um número complexo não nulo, da forma A mais BI, uma forma de você determinar o inverso desse número complexo, na verdade, esse é um macete, para que você não tenha que, entre aspas, decorar a forma de encontrar o inverso, é fazer o seguinte, né? Você escrever o inverso desse número complexo como 1 sobre Z. 1 sobre Z significa 1 sobre A mais BI, né? O que você faz? Você multiplica por 1. Multiplicar por 1 significa multiplicar por essa fração aqui, né? A menos BI sobre A menos BI. Tá? Embora isso não tenha um grande significado, mas você faz isso, né? Você multiplica em cima, a fração de cima e a fração de baixo por A menos BI, né? Lembrando que isso aqui é um macete, tá? E aí você faz a multiplicação. Né? Então, o numerador fica A menos BI e o denominador fica A quadrado mais B quadrado. Essa é exatamente a forma do inverso de um número complexo que nós deduzimos na aula passada, né? Usando sistemas, né? Mas você ficar resolvendo toda hora aquele sistema é uma coisa meio chata, né? Então você escreve isso daqui. Isso não tem lá grande sentido, né? Porque o que significa a fração de um número complexo por outro número complexo, né? Isso é meio esquisito, uma vez que a gente não tem uma grande compreensão do que vem a ser os números complexos, na verdade, né? Então, pode ser meio esquisito você pensar formalmente sobre isso. Né? Mas isso aqui é só, como eu já disse, isso aqui é só um macete para você lembrar como que você consegue inverter um número complexo, como você consegue calcular o inverso dele. E aí esse número complexo, esse novo número complexo que aparece aqui, que é o A menos BI, ele desempenha um certo papel, ele tem uma certa importância. Principalmente para você não precisar decorar uma fórmula de inverso de número complexo, né? Então, como ele tem a sua importância, então nós podemos dar um nome para ele. E o nome que se dá a esse número complexo é conjugado. Tá? Então, o conjugado de um número complexo da forma A mais BI é o número complexo A menos BI. A notação para ele é Z bar. Tá? Então, se Z é A mais BI, o conjugado é denotado por Z barra e ele é dado por A menos BI. Beleza. Bom, como que você determina o conjugado de um número complexo? Você mantém a parte real dele, né? A parte real você não mexe. No entanto, você inverte o sinal, você troca o sinal do B. Então, se for 1 mais I, o conjugado é 1 menos I. O conjugado de 1 menos I é 1 mais I. Então, parte real você mantém, e a parte complexa, a parte imaginária do seu número complexo, você troca de sinal. Tá? E aí tem algumas propriedades interessantes sobre a conjugação. Essas propriedades elas são bastante importantes, especialmente para o nosso futuro na disciplina. Né? Quando nós vamos estudar anéis, essas propriedades elas podem ser importantes para a gente. E a primeira delas é a seguinte, que o conjugado do conjugado de um número complexo é ele mesmo. Então, Z barra barra é Z. Tá? O conjugado da soma é a soma dos conjugados, ou então, o conjugado da diferença é a diferença dos conjugados. Né? O conjugado do produto, o lado esquerdo aqui é o conjugado do produto, o conjugado do produto é o produto dos conjugados. E também
se o W for diferente de zero, né, se o número complexo for diferente de zero, o conjugado do inverso é o inverso do conjugado. E por consequência, nós temos, se você unir o item C e mais essa primeira parte aqui do item D, então você tem essa outra igualdade aqui, né? Ou seja, o conjugado do produto de um número complexo pelo inverso do outro é o conjugado do primeiro número vezes o inverso do conjugado do segundo número. E para finalizar, o número complexo somado com o seu conjugado, isso dá 2 vezes a parte real do número complexo, né? E se você fizer a diferença, do número complexo pelo seu conjugado, então isso é igual a 2i vezes a parte imaginária do z. Então essas aqui são as 5 propriedades principais da conjugação. Especialmente as 3 primeiras. Essas 3 primeiras nós vamos acabar usando muito durante o curso. Tá? Então vamos demonstrar. Primeiro item, vamos mostrar que o conjugado do conjugado é o próprio número. Tá? Então, o conjugado do conjugado de A mais BI é esse número que aparece aí. Isso daqui, conjugado do conjugado, é o conjugado de A menos BI. E o conjugado de A menos BI é A menos BI, ou seja, você troca o sinal, né? Lembra que eu falei que troca o sinal? E isso é a mesma coisa que A mais BI, que é o próprio Z. O item D fala que o conjugado da soma é a soma dos conjugados, né? Então vamos lá. Vamos denotar. Aqui eu não escrevi, eu acabei esquecendo de escrever. Na verdade vai acabar faltando espaço. Mas o número Z eu chamei de A mais BI, como você já deve ter percebido aqui. E o número W eu escrevi como C mais DI. Tá? Então, quem é o conjugado da soma? Como é que você faz a soma de Z com W? A soma é dada por essa forma aqui. Se o Z é A mais BI e o W é C mais DI, então a soma é dada por isso aqui. Bom, o conjugado desse número complexo, você troca o sinal. Então dá isso daqui, dá AC menos B mais D. Desculpa, é A mais C menos B mais DI. Isso é a mesma coisa que A menos BI mais C menos DI. Isso é a mesma coisa que a soma do conjugado de Z com o conjugado de W. Né? Então, realmente, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Da mesma forma, você mostra que o conjugado da diferença é a diferença dos conjugados. Então, você só troca o sinal aqui. Aqui dentro, você só troca o sinal e as contas vão ser análogas, vão ser praticamente as mesmas. Finalmente, então, agora nós vamos mostrar que o conjugado do produto é o produto dos conjugados, né? Então, observe, de novo, né? Eu estou chamando o Z, eu estou chamando de A mais BI, o W eu estou chamando de C mais DI, né? Então, o conjugado do produto é o conjugado disso daqui. Como que você faz o produto, né? O produto é dado por essa forma aqui, né? Que nós já definimos na aula passada. Então, esse daqui é o produto dos dois números complexos. Né? Então, eu vou calcular agora o conjugado desse número complexo aqui. O conjugado desse número complexo, lembra, mantém a parte real, troca o sinal da parte imaginária. Então, é só isso. Isso aqui, observe, ó, esse menos BD, você pode escrever ele como BD I ao quadrado, já que I ao quadrado é menos 1. Aqui você abre, né, você distribui, faz as continhas, né? Então, dá isso daqui mesmo. E agora você reorganiza, né? Aqui, ó, você escreve, em vez de escrever I quadrado, você vai aqui e troca por I vezes I, faz a comutativa aqui, e você vai ter AC mais BI, DI, menos essas duas parcelas aqui. Isso daqui é a mesma coisa, ó. Você percebe aqui, ó? Aqui tem AC e aqui tem A DI, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o A em evidência e ficou assim, A que multiplica C menos DI. Nessas duas parcelas aqui, ó, aparece o BI. Então, eu coloco eles em evidência e eu obtenho isso daqui. Mas esse número aqui é, na verdade, o A menos BI que multiplica C menos DI. Se você fizer essas contas aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui com esse aqui, quer dizer, o A que multiplica esse número complexo aqui, menos
o BI que multiplica esse número complexo aqui. Tá? E isso aqui é exatamente o produto dos dois números complexos. Certo? Dos conjugados, desculpa, dos dois números complexos. Então, realmente, o conjugado do produto é o produto dos conjugados. O item D, então, nós vamos mostrar que o conjugado do inverso é o inverso dos conjugados, tá? E depois nós vamos mostrar essa outra formulinha aqui, essa outra igualdade também. Então, vamos lá. Bom, quem é o conjugado do inverso? Lembra que o W é da forma o W é da forma C mais DI, né? Se o W é da forma C mais DI, o inverso dele é esse número aqui, ó. C sobre C quadrado mais D quadrado menos D sobre C quadrado mais D quadrado I. Tá? Então eu vou calcular o conjugado desse número complexo aqui. Bom, o conjugado desse número complexo, você mantém a parte real e você troca o sinal da parte imaginária. Né? Então isso daqui vai ficar C sobre C quadrado mais D quadrado mais D sobre C quadrado mais D quadrado I. Tá? Isso é para o conjugado do inverso. Então cheguei até aqui e parei. Agora eu vou calcular o inverso do conjugado. Tá? Então, como é que é o inverso do conjugado? Vamos lá. Ó, o conjugado de C mais DI é C menos DI. Então, eu vou calcular o inverso desse sujeito aqui. O inverso desse sujeito, se você for aplicar a fórmula, aqui foi um copia e cola. Ignora isso daqui, tá? Ignora essa parte aqui. Vem daqui direto para cá, né? Porque o inverso desse sujeito é C quadrado, é C sobre C quadrado mais D quadrado, mais D sobre C quadrado mais D quadrado I, né? Ignora isso daqui. É que eu copiei de cima e colei embaixo, né? Copiei essa fórmula, colei aqui e esqueci de trocar, de apagar isso daqui, tá? Então ignora isso daqui. Isso aqui, isso aqui na verdade, não deveria estar aparecendo aqui. Então isso daqui é igual a isso. E, portanto, ó, o inverso do conjugado dá isso, que é igual a isso daqui, que é igual ao conjugado do inverso. Né? Então, esses dois números aqui, esses dois números complexos, eles acabam sendo iguais. Certo? E o restante, né? O restante do item D, que é essa parte aqui, ó, ela segue do item C, como eu já tinha comentado, e dessa primeira parte aqui. É imediato. Bom, agora resta mostrar essas duas igualdades aqui. Então, se nós somarmos o Z com o seu conjugado, isso é a mesma coisa que A mais BI mais A menos BI. Observa que essa parcela aqui vai se cancelar com essa. Vai sobrar 2A, que é 2 vezes a parte real do número Z. Se você fizer subtração de Z com o seu conjugado, vai dar isso daqui. Né? Então, vai ficar A mais BI menos A mais BI. Menos com menos dá mais, né? Isso é a mesma coisa que 2BI. Isso é a mesma coisa que 2i vezes da parte imaginária de Z. Então, aquelas 5 propriedades que nós tínhamos proposto para demonstrar sobre o conjugado, elas estão satisfeitas, acabamos de mostrar. Beleza? Bom, agora vamos pensar na potenciação. Não sei se você lembra, quando nós falamos lá em grupos, lá nos grupos, quando o grupo era multiplicativo, nós definimos potência de elementos de um grupo multiplicativo. Quando nós tínhamos o grupo aditivo, então nós falávamos em múltiplo dos elementos do grupo. Por que nós podíamos fazer isso? Isso nós só podíamos fazer porque a multiplicação ou a operação dos grupos, nos grupos, ela é associativa. Tá? Então, você pode definir potência pelo fato de ser associativo a operação do grupo. E lá eu lembro que nós definimos potenciação a potenciação. Vamos falar em potenciação. Nós definimos a potenciação em múltiplos de forma recursiva. Né? Aqui nós temos que a multiplicação dos números complexos ela é também associativa. Como ela é associativa, então nós podemos falar em potenciação. Poderíamos falar também em múltiplos, já que a adição é associativa? Poderia, mas isso não é tão interessante assim quanto a potenciação. A potenciação ela traz coisas melhores.
Então vamos lá, como que nós definimos então a potenciação para números complexos? Bom, recordando, quando nós tínhamos grupo, quando nós estávamos trabalhando com grupo, o que era um elemento elevado a zero? Era o elemento neutro do grupo. Lembra disso? Muito bem. Quem é o elemento neutro da multiplicação dos números complexos? O número complexo 1. Né? Ou 1 mais 0i, se você preferir. Né? Muito bem. E quem era um elemento do grupo elevado a 1? Era o próprio elemento. E o que era um elemento elevado a n? Você lembra? Você tinha que fazer o quê? É a forma recursiva, lembra? De forma recursiva, isso é a mesma coisa, isso é, por definição, o elemento, no caso aqui o elemento z, operado ou multiplicado com a potência n menos 1. Então, o que vem a ser z quadrado, por exemplo? Z quadrado é z vezes z. O que é z ao cubo? É z vezes o z quadrado. O que é z à quarta? Z vezes z ao cubo. E assim por diante. Tá? Isso quando n é maior do que 1. Tá? Para 1 já está definido, então aqui o z elevado a n é esse produto aqui para n maior do que 1. Lembra o que vem a ser z elevado a menos n? Lembra? Era o inverso do elemento elevado a n. Né? Isso para n maior do que zero. Já aqui para zero já está definido aqui. Né? Então, essa é a definição para potências negativas de um número complexo. Então, é o inverso dele elevado a n. Aqui uma coisa importante que você precisa observar é que essa última igualdade aqui, ela só vale quando o seu número complexo for diferente de zero. Tá? Então, nessa última igualdade, a gente precisa que o número complexo seja diferente de zero. Tá certo? Bom, para n maior do que zero, o que significa z elevado a n? Então, z elevado a n para n maior do que zero significa que você está multiplicando o z por ele mesmo n vezes. Aqui que eu falei para vocês, para você poder dar essa interpretação, você precisa que o seu número complexo, que a sua multiplicação seja associativa. Aqui também precisa, mas aqui dá mais sentido. Tá? Beleza? Bom, o que nós temos além disso? Nós temos também, a gente costuma ver as coisas, ver certos conjuntos dentro de outros conjuntos, mas a gente não dá tanta formalidade a isso. Né? Se você for pensar, por exemplo, nos números naturais e nos números inteiros, que o seu professor deve ter comentado lá numa disciplina de Fundamentos de Matemática, por exemplo, ou Teoria dos Números, do ponto de vista de conjuntos, os números naturais não estão contidos nos números inteiros, tá? Do ponto de vista de conjunto. O que você, na verdade, faz? Você constrói uma função injetora que vai dos naturais para os inteiros, e essa função ela preserva a adição e preserva a multiplicação. Já vou dizer o que significa preservar a adição e multiplicação. Já vou dizer. Essa função é injetora, tá? Dos naturais para os inteiros. Então, como você tem uma função injetora que preserva as operações de adição e multiplicação, então você fala do que, do ponto de vista algébrico, os naturais estão contidos dentro dos naturais. Lembrando que números inteiros, a construção dos números inteiros, a definição lá de números inteiros, ela é via uma relação de equivalência sobre o conjunto dos pares ordenados, dos naturais pelos naturais. Então, por isso que todo número inteiro é, na verdade, uma classe de equivalência, enquanto um número natural ele é um número que existe. Tá? Que é um ente primitivo da teoria dos números que a gente admite que existe. Então, um número natural não é um número inteiro, porque um número inteiro é uma classe. E um número natural é um ser que um ente que a gente assume que existe na matemática. Né? Então, eles não são iguais. Um número natural não é um número inteiro. Mas você pode identificar. Você pode fazer uma identificação dos naturais com os inteiros, e aí você tem, do ponto de vista algébrico, que os naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Mas do ponto de vista clássico de contingência, isso não é verdade. A mesma coisa vale para reais e complexos. Não é que um número real é um número complexo. Não é isso. O número real é um número real. O número complexo é um número complexo. Olha a cara de um número complexo. A cara de um número complexo é da forma A mais BI.
A mais BI, onde o A e o B são números reais. Tá? Então, eles têm uma forma, eles têm uma cara, eles têm um rosto. Né? A forma deles é A mais BI. Como é que é um número real? O número real não tem aquela parte do BI. É 0i. Não, tudo bem. Então, mas não é um número real. Né? O número real não é um número complexo. O número real, por exemplo, o 2, não é igual a 2 mais 0i. Não é igual. Tá? O que acontece? Você joga os números reais dentro dos complexos via uma função. Via uma função. E essa função é dada da seguinte forma. Ó. Φ de x é x mais 0i. Então você tem uma função que leva cada número real a um número complexo. Isso não quer dizer que o número real x é igual a x mais 0i. Não está dizendo isso. A função aplicada em x é x mais 0i. Então, estamos mergulhando, estamos colocando, digamos assim, os números reais dentro dos números complexos. É claro que essa função é injetora. Essa função é injetora. Se você pega dois elementos distintos dos reais, a imagem vai acabar sendo distinta nos complexos. Né? Então, essa função, fatalmente, ela é uma função injetora. E por isso nós podemos dizer que o R ele está contido nos complexos via essa identificação. Então, agora sim, eu estou identificando. Estou dizendo, olha, um número real, eu vou passar a ver ele da forma x mais 0i. Então, não é que é. Eu estou identificando. Eu estou dizendo. Para que eu estou dizendo isso? Para as contas serem mais fáceis de você fazer. Né? Para ficar mais fácil de você fazer contas sem ficar se preocupando em levar esse 0i para o resto da sua vida. Além disso, essa função φ aqui, ela satisfaz duas propriedades interessantes. Primeiro, vamos calcular o φ da soma de φ de x com φ de y. Φ de x mais φ de y é φ de 0i mais y mais 0i. Isso é a mesma coisa que x mais y mais 0i. Isso é a mesma coisa que φ de x mais y. A mesma coisa para o produto. O produto de φ de x com φ de y é x mais 0i que multiplica y mais 0i. Isso é a mesma coisa que isso. Né? Isso aqui é xy mais 0i. Isso é a mesma coisa que φ de xy. O que eu estou dizendo então? Que além da função φ ser uma função injetora, ela preserva a adição e a multiplicação de R. Né? Quando nós olhamos o R como um subconjunto dos números complexos. Então, olha só. Isso daqui é como se fosse um número real. Isso é como se fosse um número real. Então, percebe que somar eles como números complexos é a mesma coisa que somar ele como os números reais. Multiplicar também. Né? Então, quando você multiplica, olhando eles como números reais, aqui eu estou multiplicando eles como números reais, estou aplicando a φ. Aqui eu estou multiplicando eles, só que olhando eles como dois números complexos. E o resultado é o mesmo. Né? Então, preserva, essa função, ela preserva a adição dos reais e a adição dos complexos. Bom, o que mais? Travou aqui. Beleza? Voltou. Não? Não, acho que acabaram os slides. Na verdade, eu não sei por que está aparecendo o 11 aqui embaixo, deu algum problema. Acabou aparecendo o 11 aqui. Deveria ser 11 slides de 11, né? Mas acabou tendo só 8, né? Bom, já que isso aconteceu, vamos ficando então por aqui nesse vídeo, né? Foi um vídeo relativamente curto, apenas 23 minutos. Foi realmente só para falar sobre conjugação, dar algumas propriedades e mostrar que o conjunto dos números reais está contido então dentro dos números complexos via uma função injetora que preserva a estrutura. E também definimos a potenciação de números complexos, uma vez que a multiplicação nos números complexos é aditiva. Beleza? Bom, então era isso. Nós vamos voltar na sequência com a continuação dessa aula. E nós vamos falar, então, na forma polar de números complexos. Beleza? Espero que vocês me vejam nos próximos vídeos. Um abraço a todos.